professor Caio Couto, temos um convidado muitíssimo especial. Cláudio Zaidan, a voz irreconhecível da Rádio Bandeirantes, está no ar com a gente. Zaidan, obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Resenha Santista. Murilo, sou eu que agradece. Caio Couto, um abraço para você, parabéns pelo trabalho, por ter seu nome registrado na história do Santos. E Murilo, eu fico honrado aí com o convite e eu sempre gosto de ver essas fotos da Vila Belmiro, né? Que tem na apresentação do Resenha Santista. Eu tive a chance houve uma reforma anterior, mas de ver o Pelé jogando na Vila. A Vila, sempre que eu vou fazer jogo na Vila, é sempre uma recordação atrás da outra. É um estádio muito especial porque é um clube muito especial. Sem dúvida, sem dúvida. Que sorte dele, hein? Ver o Pelé em campo, tá maluco. Professor Caio Couto, vamos começar falando de um assunto que ontem foi bastante falado, a gente foi atrás de informações e apuramos de uma maneira muito boa para você, torcedor. Zanocelo, foi assunto a possível interesse do Palmeiras no Zanocelo, jogador que pertence à Ferroviária, está emprestado ao Santos, mas que o Santos tem a prioridade na compra do atleta. Professor Caio Couto, quer dar a informação? Você ontem que conversou com essa fonte importante? O Santos não se preocupa em perdê-lo, né? Não, o Santos não se preocupa, Murilo. O Zanocelo realmente ele vem crescendo de produção, vem se valorizando no mercado, mas o Santos assim que, junto à Ferroviária, os empresários do atleta fez o negócio do empréstimo que está em vigência, ele já deixou tudo acertado para um próximo passo. O que é esse próximo passo? Né? Existe um valor estipulado que o Santos tem uma data para que ele, caso deseja exercer essa prioridade que ele tem de compra, ele simplesmente vai lá, deposita o dinheiro e tem um atleta, né, para sequência aí dentro do Santos Futebol Clube. É lógico, se o Santos quiser repassar o atleta, aí faz parte aí de negócios que a gente não tem um conhecimento maior. Mas em relação ao atleta, muita tranquilidade aí do Santos Futebol Clube internamente sobre qualquer interesse de qualquer equipe do Brasil ou fora do país. Sem dúvida. O que eu ouvi dessa fonte ontem foi que o Santos não se preocupa em perder o Zanocelo para o futebol nacional. O Santos quer fazer uma revenda, se for o caso, né, para o futebol internacional e assim conseguir lucrar um valor importante com o Zanocelo, que vem sendo importante também dentro de campo. Ele e Rodrigo Fernandes parecem ter dado uma estabilidade para o meio-campo boa para o time do Fabian Bustos. Zaidan, Zanocelo tem te agradado desde que chegou? Talvez não tenha engrenado logo no começo, mas hoje me parece um titular absoluto desse time, não? Ele é titular, até pelo que você acabou de dizer, Murilo. O Santos tinha um problema crônico há poucos meses no meio-campo. Né? Era um meio-campo que marcava mal e não armava coisa alguma. Ficava um buraco na marcação, espaços tremendos, a defesa toda hora pegava o ataque do outro time com a bola dominada vindo para cima. Não há defesa que resista a isso. E essa formação, e aí, claro, a importância do Rodrigo Fernandes, ele sabe marcar. Né? Ele não é um cara virtuoso, não é um craque, nada disso, mas ele sabe marcar. Sim. E o meio-campo do Santos marcava muito mal. E o Zanocelo e o Rodrigo arrumaram dentro do possível, né? O meio-campo do Santos. O time tem muitos problemas, mas eu acho que nas circunstâncias atuais o Zanocelo é muito importante. E é o que falou o Caio. Há um contrato, né? Então o Santos está protegido por esse contrato. E se ele tem prioridade, a Ferroviária não deve fazer o que fez o Santos com o Barcelona na gestão anterior, né? Na negociação com a Inter de Milão, do Gabriel, sem avisar o Barcelona. E o Barcelona tinha essa garantia de que seria, tem uma oferta pelo Gabriel, vocês vão cobrir ou não? O Barcelona tinha a prioridade de dizer sim ou não. O Santos tem essa prioridade em relação ao Zanocelo. Então ele está protegido. Exatamente. Fiquei feliz ao ouvir que o torcedor santista ontem, pelo que foi me passado, pode ficar tranquilo em relação a isso. Vou aproveitar até o Zaidan. O Rodrigo Fernandes, que a gente falou aqui, dupla do Zanocelo, não joga amanhã contra o Atlético Paranaense, Zaidan. Você iria de Camacho? É a tendência do Bustos para o jogo de amanhã. Ele deve colocar o Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes. Das opções do elenco, tu acha que é a melhor delas? Olha,
Para esse jogo, né? Talvez agora não haja uma alternativa bem treinada, né? Eu me lembro há muito tempo, o Marcelo Fernandes havia dito que o Kaique, por exemplo, ele poderia se tornar um ótimo volante. Ele tem boa saída de bola, tem velocidade, e velocidade na marcação. Muitas vezes o jogador é lento na marcação, sempre chega atrasado, mas você não vai fazer isso da tarde para a noite. Tem o Sandri, que não marca tanto quanto o Fernandes. Eu iria de Sandri, não seria uma aventura, não. Eu acho que dá para montar o meio campo com ele e o Zanocelo ali. E outra coisa, o Atlético, no seu campo, um gramado que é diferente, um gramado artificial, a velocidade é outra, o Atlético é acostumadíssimo, está em fase boa desde que o Filipão chegou. É um jogo muito perigoso. Talvez até fosse interessante ele repetir a ideia de ter um trio capaz de marcar, né? Com Camacho, Zanocelo, Sandri, e o Batistão fazendo ali o quarto homem. Não é a dele, né? Mas dadas as dificuldades físicas do Goulart, pode ser. Mas que vai fazer falta, vai. Porque o melhor marcador no meio campo do Santos é o Fernandes, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Professor, falando em análise tática, você acha que sem o Rodrigo Fernandes, quem vai ali? Você acha que é o Camacho, né? Eu acho que é o Camacho. Só rapidinho, lembrando também, em relação ao Kaique, que o Zaidan disse, ele nem poderia, né? Ele tá na seleção sub-20. Sub-20. Santos já o cedeu e o Marcos Leonardo, após a partida, também será cedido para a seleção sub-20. Agora, concordo plenamente com o Zaidan. O Atlético é muito perigoso jogando nos seus domínios, ele impõe uma velocidade grande ao jogo e eu creio que realmente o Bustos repetirá aí a estratégia que ele fez frente ao Palmeiras jogando na Vila Belmiro. Agora eu tenho uma curiosidade a perguntar para o Zaidan. Posso perguntar? Você pode tudo aqui no Resenha Santista, professor Caio Couto. O Zaidan é extremamente experiente, claro, ele vive dentro da mídia e da capital. Né? A gente trabalha aqui diariamente no litoral, aqui na Baixada, falando, lógico, de Santos Futebol Clube. O Santos que sofreu muito na temporada passada, né? Beirando ali o rebaixamento. Ô Zaidan, com esses atletas que chegaram com Bustos, como na capital aí, como um todo, o time do Santos é visto hoje, ô Zaidan? Como vocês enxergam a equipe do Santos dentro do cenário nacional? Bom, não há uma visão homogênea, né? Muito menos uma visão monolítica. Todo mundo vê da mesma maneira. Tem opiniões diversas, como é normal, né? No esporte, no futebol particularmente, na política. Eu acho, às vezes as pessoas falam, a imprensa diz. Não, a imprensa não existe, é uma abstração. Existem cronistas, cada um com a sua opinião. Mas eu acho, Caio, que muita gente fala do Santos subestimando um pouco o que esse time pode fazer. O Santos não é time para ser campeão brasileiro. Nós vimos a dificuldade, né, para classificar-se num torneio tecnicamente fraco, que é a Sul-Americana, enfrentando o reserva do Banfield, e precisou do resultado do outro jogo, né, para conseguir a classificação. É um time com muitas limitações, dificuldade para reforçar, quando a janela for reaberta ali, dificuldade para reforçar, dificuldade financeira, tudo isso é compreensível. Mas, por exemplo, Santos e Palmeiras, eu vi muita gente manifestando uma surpresa, né? O Santos surpreendeu, jogou bem? Não. O Santos fez o jogo dele. O Palmeiras jogou mal. Mas o Santos jogou o que ele é capaz de jogar. Ninguém joga mais do que consegue, mais do que pode, mais do que sabe. Né? E mais, na minha opinião, não sei se vocês concordam, o Bustos mexeu na hora errada, claro, e fez substituições erradas. O Tostão fala uma coisa muito interessante. Ele fala que às vezes os treinadores pensam que substituir é uma obrigação, que ele tem de mostrar que ele está ali, ele tem de fazer substituição. E muitas vezes eles mudam o time quando o time está bem. Até o pênalti, o Santos estava muito melhor no jogo, desde o início do segundo tempo. Aí houve o pênalti, aquela parada excessiva, aquilo atrapalha, né? Quebra o ritmo do jogo. O jogo é outro. Você fica 10 minutos para tomar uma decisão, esfria, muda o jogo, o treinador do time conversa com os jogadores. O jogo recomeça, né? É uma outra história. Mas o Santos estava melhor. E ele, mais uma vez, mexeu errado. Me desculpem
me alongar um pouquinho só. Imagina. O Bustos, na minha opinião, ele é um treinador que ele é dedicado. A gente percebe isso. Desde a chegada dele, você percebe trabalho. O Santos tem limitações técnicas, não é? O Santos tem um time que não é brilhante tecnicamente, sabemos disso hoje, o Santos não tem. Mas o time está bem trabalhado. Você percebe trabalho, dedicação, aquele cara que treina muito, que ensaia jogadas, que tem ideias, procura executar essas ideias. Eu gosto muito disso no trabalho do Bustos. Mas acho que ele, durante o jogo, ele muda mal. Ele não enxerga exatamente o que está acontecendo. O Anderson Moreira tinha esse problema. Acho até que no Botafogo ele melhorou muito na hora de fazer substituições. Isso é uma característica. O Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, era um mestre para fazer alterações. Sim. Ele, com 15 minutos do primeiro tempo, ele sacava que a coisa não ia andar. E com 20 ele já mudava. Não esperava intervalo, nada disso. E mudava certo. Né? O Rogério, outro dia, no clássico contra o Corinthians, ele fez um grupo de alterações ali completamente equivocado. Né? Um grupo equivocado de alterações. Ele errou. O São Paulo havia dominado o primeiro tempo, com as mudanças que ele fez, o jogo virou outro, e o São Paulo afundou no jogo. Então, é preciso enxergar o que está acontecendo. Então, acho que o Bustos precisa melhorar esse aspecto, para fazer alterações. Mas eu vejo um cara que trabalha muito. Você olha o time do Santos e você vê resultado de muito trabalho. Para mim, esse é o mérito dele. Não, sem dúvida, a evolução do Santos antes dele e agora, ela é visível. E a gente falou aqui a semana inteira, o Bustos fez um bom trabalho para o jogo contra o Palmeiras, a preparação para o jogo, mas no melhor momento do Santos, mexeu mal e fez as 5 substituições como ele sempre faz. O Zaidan falou, e aliás, endossado pelo Tostão, não é necessário o treinador mexer todo o jogo, fazer todas as substituições. O Santos estava no melhor momento, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras. A gente faltam 5 minutinhos, Zaidan, para a gente terminar o programa. Não dá para deixar de falar de um pouco de história com o Zaidan, porque o Danilo Fernandes, nosso telespectador, mandou... Às vezes a gente faz umas listas aqui, Zaidan, de times, jogadores, na verdade, que passaram por algum time relevante do Santos. Ele fez uma diferente e eu gostei. Ele pegou os 3 últimos times do Santos vice-campeões brasileiros e colocou o goleiro, o meia que mais chamou atenção e o atacante que mais chamou atenção desses times. Os 3 últimos vice-campeonatos do Santos, 2007, 2016 e 2019, vice-campeonatos brasileiros. E a gente vai colocar na tela rapidinho, Caio Couto e Claudíssimo Zaidan, como diz o Milton Neves. Goleiros, de 2007 era o Fábio Costa, de 2016 era o Vanderlei e de 2019 era o Everson. Professor Caio Couto, vou começar com você. Quem foi o melhor desses 3 aí? Na época mesmo. Na época. Eu vou na ordem que aparece na tela aí. Na ordem? Fábio Costa, Vanderlei e Everson. Fábio Costa de 2007. Camisa do Santos. Com a camisa do Santos, isso. Do campeonato que o Santos foi vice-campeão. Você vai com o professor ou Zaidan? Vou, porque a gente tem que considerar o que eles fizeram no Santos, né? E não é o Everson do Atlético, que está no melhor momento da carreira dele. Mas desses 3, para mim, o Fábio Costa foi superior. É claro que fica aqui um pouco da lembrança de 2002, né? O que ele fez naquele jogo com o Corinthians foi de tirar o chapéu, né? Mas foi um grande goleiro, o Fábio Costa. Foi um grande goleiro. E no Santos teve um grande momento. Em 2006, 2007, quando ele é bicampeão paulista aqui no Santos, ele vive um baita de um momento vindo... Ele foi pro Corinthians, depois voltou com o Luxemburgo, né? Com o Luxemburgo. 2 grandes trabalhos do Luxemburgo. Só para não passar sem lembrar disso, o Vanderlei também no ano, ele foi fantástico. Ele chegou a ser lembrado aí para a seleção brasileira. Ele fez um ano maravilhoso com o Santos. Sim. Aliás, na história do Santos, não faltam goleiros excepcionais, né? É verdade. Desde o Gilmar, passando por Cláudio, Serras, grandes Serras, Rodolfo Rodrigues. E o Rafael, campeão da Libertadores, aliás, quebrou o recorde em 2011, porque o recorde vinha desde 66 com o Mazurkiewicz, né? O goleiro mais jovem a ser campeão da Libertadores, como titular. E o Rafael cobrou esse recorde. O Vanderlei também pegou muito. E cá entre nós, hoje, muitíssimo bem representados pelo João Paulo, né? Vamos para os meias, Júnior. Coloca aí na tela. Maldonado em 2007, Thiago Maia em 2016
e Sanches em 2019. Claro que tem volante aí e meia, mas era o destaque aí do meio-campo. Talvez o Lucas Lima em 2016. Mas eu confesso a vocês a minha incapacidade de não votar no Maldonado como o melhor. O Maldonado, pra mim, é um negócio inacreditável que esse cara jogou no Santos. E na carreira, mas eu tenho uma memória muito boa. Apesar do Sanches ser gigante, em 2019 especialmente, eu vou de Maldonado. Começa contigo essa, Zaidan. Sanches 2019. Caio Couto. Eu vou discordar, vou ousar discordar da voz da experiência. Olha aí. Eu vou de Maldonado. Maldonado, eu acho que no Santos ele jogou muita bola. O cara era de uma Mas técnica. o Santos teve um período também muito bom no Santos, em 2019. Muito. E o Thiago Maia é o cara do serviço sujo, né? E muito bem feito, né? Mas o serviço sujo muito bem feito. Ele é jogador de qualidade, esse Thiago Maia. Joga muito. E teve seu momento bom também no Flamengo, né? Sim. Baita jogador. Muito bom. Base do Santos pra variar. Último, Johnny, os atacantes. Quem seriam? Kleber Pereira, Ricardo Oliveira e Marinho. Aí o Marinho não é um centroavante, né? Um camisa 9, mas era o destaque aí do ataque ao lado do Soteldo, né? Não dá pra esquecer do Soteldo ali naquele time. Eu vou no faro de gol. Ricardo Oliveira, também assim como o Zaidan falou do Fábio Costa, porque a gente tem lembrança de 2002, o Ricardo Oliveira do primeiro semestre de 2003 é um cara que, assim, fazia gol de tudo que é jeito, de cabeça, de pé direito, perna esquerda, ele era muito completo. Eu vou de Ricardo Oliveira nessa aí, Caio Couto. Cara, eu gosto do Kleber Pereira, mas Fazia muito gol. Fazia muito gol, mas eu também vou de Ricardo Oliveira. Pra mim, Ricardo Oliveira na frente aí, nas duas passagens dele no Santos, ele... Pra mim mesmo, já agora, mais recente, com mais idade, ele... Não, jogou muito. Ele jogou muito, fundamental importância. Sim. O Marinho é consenso que é o último aí, né, Zaidan? O Ricardo Oliveira, eu voto também nele, vai ser uma decisão unânime. O Kleber Pereira, até me lembro de um jogo que estava na Vila, estávamos eu, Ulisses Costa, fazendo um jogo com a América do México. Sim, e 2008. Até o América jogava com 3 zagueiros e o da sobra era o Seba, que jogou no Corinthians. Né? Olha. E teve um gol do Kleber Pereira anulado que foi decisivo, né, para a classificação ali na Libertadores. Eu até hoje não tenho certeza que aquele gol foi bem anulado, não. Acho que o Santos foi prejudicado. O Kleber Pereira fazia muito gol. Mas eu voto no Ricardo Oliveira. Inclusive, os meus votos são muito assim... Quem eu acho melhor, sabe? Quem eu acho que tem mais bola. E para mim o Ricardo Oliveira facilmente teve mais bola que os outros dois. Fácil. E assim, eu falei já, mas o primeiro semestre dele de 2003, do Santos de 2003, o primeiro semestre de 2003 e o primeiro semestre de 2010 são coisas surreais pro torcedor santista. Professor Caio Couto, vamos voltar segunda-feira às 10, tá? Estaremos aqui, né, claro, se possível, com uma vitória do Santos Futebol Clube. E eu sei que você vai se despedir dele, mas deixa eu primeiro me despedir. Fica à vontade. Zaidan, muito obrigado aí pela presença, pelo carinho conosco e, acima de tudo, com o público do Resenha Santista. Não, sou eu que agradeço. A honra é minha conversar com o público do Resenha. O Caio, e repito, né, não é muita gente que tem a honra de ter o nome escrito na história desse clube formidável que é o Santos. Então, parabéns, muito obrigado pelo convite. Boa, Zaidan. Obrigado, Zaidan. Campeão brasileiro, o último campeão brasileiro. Aliás, do feminino é o único, né, prof? O único, Por enquanto. Vamos torcer para as sereias. Claro, lógico. Zaidan, palavras não vão chegar até a minha pessoa para te agradecer tanto assim por ter aceito o convite. Sou um jovem jornalista, você é um consagradíssimo jornalista. Me espelho demais, você, Rádio Bandeirantes, quando fazia o Caminho do Sol na madrugada, enfim. Gosto muito de ti e estou feliz demais por você ter aceito o convite. Obrigado. Ô Murilo, agradeço a consideração, a generosidade de vocês. E na próxima resenha que a gente tiver aí, nós vamos montar o Santos de todos os tempos, tá bom? Aí gostei. Gosto de falar de história, não entendo tanto quanto o Zaidan, mas gosto de entrar nesse assunto. Obrigado demais, Zaidan. Obrigado também a você que acompanhou mais uma semana de Resenha Santista. Vamos torcer para amanhã dar tudo certo lá no Paraná. E segunda a gente volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu!
Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Pixbet.